Fala galera, Vasco TV Cruz Maltina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 40 milhões de reais, José Mourinho decide levar titular do Vasco para Roma e negócio é vazado no mercado. O Vasco está vivendo a melhor fase da temporada. A goleada em cima do Coritiba foi algo que impressionou muita gente, não só pelos gols, mas pela forma que as jogadas aconteceram. O time é muito organizado e Ramon Dias tem tudo a ver com isso. O treinador ajeitou a desorganização, deu confiança aos jogadores e vem trabalhando dia a dia para tirar o Vascão dessa situação. Não é muito audacioso dizer que hoje o gigante da colina joga mais bola, e muito, do que o arquirrival Flamengo. Jorge Sampaoli desmoronou a equipe flamenguista, que está em pedaços e deve ser vice da Copa do Brasil neste ano, confirmando mais um fracasso com um elenco repleto de jogadores acima da média, muito diferente do que existe hoje em São Januário. A boa fase é tanta que um jogador em especial do Vasco vem chamando a atenção do mercado europeu. A Roma da Itália já estava observando atentamente os passos do lateral esquerdo Lucas Piton. O jogador subiu muito de produção e virou peça fundamental para o estilo de jogo de Ramon Dias. Assim, a equipe italiana comandada por José Mourinho quer a contratação do atleta visando a próxima temporada. A janela de transferências europeia abre no fim deste ano. O objetivo da Roma é antecipar os rivais e já apresentar uma oferta para contratar o lateral esquerdo. A torcida vascaína está apaixonada pelo futebol do jogador e até admite achar difícil que ele fique por muito mais tempo em São Januário. Os executivos da 777 estão bem atentos a toda essa movimentação de mercado. A oferta inicial deve chegar na casa dos 40 milhões de reais. Viralizou na web, o Gabigol foi lembrado Vegeti vira xodó do Vasco e torcida faz zoeira inacreditável com dupla flamenguista. Na luta contra o rebaixamento, o Vasco vem se mostrando guerreiro e resistindo. A maior prova viva disso foi nesta quinta-feira 21, quando o time venceu o Coritiba por 5-1, uma goleada histórica, diante da torcida em São Januário. Os gols foram marcados por Zé Gabriel, Rossi, Gabriel Peck e 2 de Vegeti. O treinador Ramon Dias agradeceu aos jogadores após a partida. Apesar de não ter saído da zona de rebaixamento, o treinador se mostrou confiante. Primeiro, agradecer aos jogadores porque eles são os verdadeiros protagonistas de tudo isto, pelo trabalho que vem fazendo e por jogar na nossa casa e demonstrar que a equipe está tendo um crescimento pouco a pouco. Contudo, não saímos da situação realmente da zona de rebaixamento, mas temos muita confiança no progresso que a equipe está tendo, como está trabalhando, disse. O gigante ainda permanece na 18ª posição com 23 pontos somados, mas de fato, a vitória com um placar tão amplo anima os torcedores na luta contra o rebaixamento. Na vitória contra o Coxa, a torcida se mostrou muito mais empolgada, principalmente com Vegeti, dono de 2 dos gols marcados, inclusive após a partida. Ele chegou ao seu 6º gol com a camisa vascaína. Diante disso, Pablo Vegeti de forma oficial ultrapassou Pedro e Gabriel Barbosa, jogadores do Flamengo, maiores rivais do Vasco, ambos têm 5 gols cada. Obviamente, isso rendeu na web e a torcida vascaína comentou, já que o argentino tem 10 e 13 jogos a menos que a dupla flamenguista, centroavante de verdade, vai ultrapassar o Tiquinho foram os comentários vascaínos. Confirmado, já prepara a despedida. Brax é avisado de situação e defensor arruma as malas para deixar o Vasco. Nesta quinta-feira 21, o Vasco terá a oportunidade de reencontrar a torcida Cruz Maltina em sua casa, no duelo contra o Coritiba pelo Brasileirão. A partida marca a abertura dos portões de São Januário ao público, depois de 90 dias de interdição. O momento é fundamental para que o gigante engate uma segunda vitória consecutiva, após passar por cima do Fluminense na última rodada, porém, o dia também trouxe uma notícia que determina o futuro de um integrante do elenco. Trata-se do goleiro Ivan, que chegou ao Vasco no início de 2023, emprestado pelo Corinthians, e logo começou sua jornada na colina histórica. Recebeu inúmeros elogios da torcida Cruz Maltina, porém, a situação mudou com a chegada de Léo Jardim, que assumiu a titularidade, desbancando o goleiro que em 2022 estava cedido pela equipe paulista, ao Zenit da Rússia, antes de desembarcar no Rio de Janeiro. A transação com o Corinthians que cravou o empréstimo do arqueiro até o final da temporada. O Vasco acertou a contratação com uma cláusula que abre a possibilidade de compra. Entretanto, uma situação veio à tona e praticamente antecipa a decisão que a diretoria vascaína irá proceder. O caso é reflexo de como o contrato foi amarrado. A informação é do portal Meu Timão, que cobre o cotidiano do rival. Quando a transferência foi fechada, ficou determinado que se Ivan atingisse o número de 20 partidas com o manto cruzmaltino, a tal cláusula de compra seria acionada automaticamente. Até o momento, o goleiro atuou em 3 jogos, todos pelo Campeonato Carioca. Contudo, não há mais possibilidade de que a meta seja batida, pois restam apenas 16 partidas para o gigante atuar na temporada e fechar o Campeonato Brasileiro. Contudo, o goleiro já se prepara para retornar ao Corinthians. Souza crava sem medo que 2 gigantes brasileiros irão cair para a Série B, tenho certeza. O ex-jogador Souza afirmou com confiança que 2 gigantes do futebol brasileiro irão ser rebaixados para a Série B em 2024.
O Brasileirão está chegando ao seu fim, e embora o Botafogo ainda esteja em uma situação favorável para ser campeão, a luta para evitar o rebaixamento continua intensa. De acordo com Souza, comentarista do programa Os Donos da Bola da Band, o Vasco da Gama voltará para a segunda divisão em 2024. O clube carioca, que agora é administrado pela empresa 777, retornou à elite neste ano com grandes expectativas por parte da torcida. No entanto, após um começo animador no campeonato, encontra-se em uma situação desesperadora e pode ser rebaixado para a Série B. Pelo menos, segundo Souza, o Vasco voltará para a Série B. O Vasco eu tenho certeza que vai cair, disse Souza. No Brasileirão, o Vasco vem de vitória diante do Flu, mas ainda está em situação delicada. Vivendo também uma situação delicada no Brasileirão, Souza acredita que o Santos cairá, pela primeira vez, para a Série B. O Peixe até conquistou uma vitória recente no Brasileirão, mas atualmente está na zona de rebaixamento do campeonato. No entanto, é importante notar que apenas um ponto separa o clube de sair dessa situação. O Vasco eu tenho certeza que não vai cair. O Santos vai cair. Entra Goiás ou Cruzeiro na zona de rebaixamento, disse o ex-jogador. Neto concorda. Fala galera, Vasco TV Cruz Maltina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 777 partners trabalhando, Vasco quer contratar estrela do Flamengo com salário de R$2 milhões. Focado exclusivamente em evitar a Série B em 2024, o Vasco da Gama sonha alto e tem interesse em fechar com uma estrela do Flamengo que está no fim de seu contrato com o gigante carioca e pode mudar de clube na próxima temporada do futebol brasileiro. O jogador ainda não está envolvido em conversas avançadas com o Mengão, o que alimenta as esperanças do Vasco. Neste momento, o foco do Vasco é sair da zona de rebaixamento do Brasileirão de 2023. O gigante da colina, que retornou à elite nesta temporada, conta com o apoio da empresa americana 777 Partners. E se permanecer na elite nesta temporada, um grande investimento pode ocorrer em 2024. Com a possibilidade de fazer um investimento significativo na próxima temporada, o Vasco da Gama sonha em contratar um jogador do Flamengo que está no fim de seu contrato e que, segundo fontes, pede um salário na casa dos R$2 milhões por mês. Até o momento não há negociações em curso, mas o Vasco demonstrou interesse pelo jogador. O Vasco é um dos vários clubes do futebol brasileiro que tem interesse no atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O talentoso jogador está no fim de seu contrato e poderia chegar ao gigante da colina a custo zero. Como foi mencionado, não há negociações em andamento, mas o interesse existe, como revelou Zinho na ESPN. A minha informação é a seguinte: o Palmeiras tem interesse e entrou em contato com o staff do atleta para ter a conversa mesmo. Quer contratar ele. Qual a situação do Bruno Henrique no Flamengo? Teve duas conversas. Uma lá ainda antes dele voltar. Olha, temos interesse em renovar. Morreu e não se falou mais no assunto. Algum tempo atrás, coisa de um mês, o Flamengo ofereceu 1 ano de contrato que o jogador não quer. Ele quer 3 anos de contrato com o Flamengo. O atleta entende que 1 ano é muito pouco, não é uma garantia. Esta negociação vai desenrolar. O Palmeiras está na dele, assim como o Grêmio, Fluminense e Vasco, muitos times interessados. Bruno Henrique está no período de ouvir propostas e fazer um pré-contrato. Ele quer renovar com o Flamengo, sua vontade é essa, disse Zinho. Outras fontes informam que a pedida de BH para assinar um novo contrato com um clube além do Flamengo é de R$2 milhões por mês. O Palmeiras é o maior interessado. E você, torcedor? O que acha da situação de Bruno Henrique? Deixe sua opinião nos comentários.